Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Como é que você tá? Tudo bem com você? Como é que passou de ontem? Tudo em ordem? E aí, estamos aqui mais uma vez, né, para falar sobre Provérbios, o livro da sabedoria, que nos faz ter cada vez mais sabedoria, discernimento, né, para tomar nossas decisões, para bem viver nossa vida. E também ensinar. Lembra que eu digo que nós temos que passar, né? Aquilo que nós aprendemos, nós temos que ir passando para as pessoas, ensinando também as pessoas. Aquilo que queima dentro do meu peito não dá para guardar, né? Só para gente. Nós temos que passar, né? Porque a sabedoria é isso. É aprender e passar, aprender e passar. Senão, de que adianta você só aprender e guardar para você, né? É como uma luz que fica debaixo de uma mesa ou debaixo de uma cama, não serve para nada, não vai clarear. Então vamos lá. Nós paramos ontem no versículo 13 do capítulo 25. E hoje então nós vamos o capítulo 25, continuando com o versículo 14. Olha que legal, ó. Nuvens e vento e nada de chuva é como aquele que promete, mas não cumpre. Agora pegou, hein? Você imaginou? Né? A gente olha para o céu, vê aquelas nuvens bonitas, carregadas, fala assim, vai vir chuva, e não vem chuva, né? Então é a mesma coisa assim, quando você promete alguma coisa para alguém, mas também não cumpre. E que é isso, né? Promessas vazias, promessas enganosas, elas frustram, né? As pessoas ficam frustradas, né? Deus valoriza as ações verdadeiras e concretas. Deus valoriza as nossas atitudes, o nosso sair, o nosso ir, fazer, como eu dizia aqui, né? Se a gente aprende e não passa, né? Então, Deus promete para nós um conhecimento maravilhoso, mas a gente não passa, então a gente não está fazendo, cumprindo aquilo que é o nosso propósito, né? Então, veja, nós temos que fazer, né? Fazer o que tem que ser feito, mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando seu corpo não está querendo, né? Vai lá e faz. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para governar e reinar. E quem reina aqui na terra vai reinar com Cristo também, né? Vai reinar com Cristo quando ele voltar. Então fique atento e não durma. Faça mais e fale menos, né? Faça com as atitudes. Fala através das suas atitudes, né? Mas não seja como uma nuvem que a gente espera uma coisa e vem outra, né? Versículo 15 agora. Com paciência dobra-se um magistrado, e língua macia pode quebrar ossos. Olha, gente, com paciência dobra-se um magistrado, e a língua macia pode quebrar ossos. Aqui quer nos mostrar que a paciência, né, pode... A paciência, ela pode convencer, né? Até mesmo os magistrados, ou seja, pessoas de grande autoridade, de pessoas de influência. Como um rei, por exemplo, lá no Antigo Testamento, né? Ou como um príncipe. Por exemplo, o juiz, um juiz que dá a sentença, né? Lembra daquela mulher lá, né? Que queria que o juiz desse a sentença. Mas é um outro contexto, mas a gente pode tirar um proveito aqui também, porque ela teve paciência em esperar, né? E ele, pela paciência dela, ele julga procedente, né? Então, quem é paciente e persistente poderá ele vai persuadir, né? Ele vai persuadir sempre, em vez de ser agressivo ou de ser apressado. Veja, aqui nos mostra o valor da gente saber esperar, né? De agir com sabedoria em situações difíceis. Língua macia aqui também representa palavras suaves, palavras calmas, né? Palavras respeitosas. Lembra que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio? Então, pessoas amarguradas, pessoas que destilam ódio, são dignas do quê? São dignas de pena, de dó. Por quê? Porque ela está falando aquilo que o coração está cheio. São pessoas que precisam mais ainda da nossa atenção, da nossa compreensão, da nossa ajuda. Por isso que a língua macia, a língua branda, né, ela quebranta ossos, que faz com que o coração mais duro que esteja, ele seja mais rancoroso, mais amargurado,
ele seja tocado, né? E transformados com palavras gentis, suaves e macias. Então, como nós temos agido, né? Com a nossa língua. Nós estamos usando a nossa língua para bênção ou para maldição? Para abençoar ou para amaldiçoar? Então, veja, o bem precisa ser praticado, né? E tudo é semeadura e colheita. Então, não fique desesperado, angustiado quando alguém te maltrata ou te fala mal. Lembra desse provérbio, né? Lembra desse provérbio, que língua macia, né, acalma, palavras suaves, acalma, né? A língua macia pode quebrar ossos. Não tem o que você não consiga com sabedoria, com palavras de respeitosas, com palavras calma, com atitudes respeitosas, com atitudes calmas, né? Agora, será que a gente consegue alguma coisa com rancor, com ódio? Não consegue nada, só mais ódio, mais só rancor, né? Então, pensemos nisso, né? Versículo 16. Se você encontrou mel, olha, coma apenas o suficiente para não ficar enjoado e vomitar. Gente, aqui é muito interessante. Se você encontra mel, então aqui nos ensina o quê? Você encontrou mel, o que é mel? Mel é uma coisa boa, né? Mel é gostoso, mel é uma coisa boa, mel é prazeroso. Então veja, nos ensina a ter moderação e autocontrole. O mel representa algo bom, agradável, desejável, como os prazeres, as oportunidades, as riquezas, né? A riqueza da vida. Não é que a gente não deve ter riqueza, mas é onde nós temos que ter o nosso coração. Mas a gente tem que ter cuidado com as coisas que podem nos afastar de Deus ao invés de levar. Então, cuidado, ao invés de levar até Ele, né? Com os prazeres. Porque aí vem a segunda parte. Então, você encontra mel, porém coma apenas o suficiente. Ou seja, use com moderação. Tudo com moderação. Beba com moderação. Não é? Cuidado. Aproveite as oportunidades, mas cuidado com aquilo que aparentemente é bom, como os prazeres do mundo, por exemplo, que nos faz, né? Que nos faz afastar de Deus, né? Ou seja, para não ficar enjoado e vomitar, que é isso que ele fala no final, para que você não fique enjoado e venha vomitar, percebe? Então veja, aquilo que é bom pode vir a ser nocivo. Um excesso pode ser nocivo. A bebida é ruim? Depende da forma como você bebe, né? Que aí pode ser ruim, pode ser muito ruim e vai te viciar. Não é a bebida, né, que faz o mal, o mal é a embriaguez. Então é você bebeu demais, se fartou demais de mel e aí você vai ficar com enjoo e vai vomitar. Então veja, se você não souber usar o seu coração também, vai ficar preso nas coisas passageiras, nas riquezas do mundo que oferece grandes coisas. Por isso que Jesus dizia, né, para o jovem rico lá, vá, venda tudo e vem e me siga. E aí ele não foi, por quê? Porque o seu coração estava preso nas riquezas do mundo. Com Jesus ele ia ter muito mais riquezas, muito mais e ainda a vida eterna, que é uma riqueza que não tem, né, fim. E aí ele preferiu as coisas do mundo. Então cuidado, né? Então cuidado com as coisas mundanas. Quando a gente perceber, pode ser tarde demais. Seja comida, seja prazer, seja no lazer, amizade ou até mesmo no trabalho, né? Tudo tem limite. O sábio sabe quando parar, né? E ter domínio é ter domínio próprio, né? É buscar domínio próprio, é buscar autocontrole. Paulo nos diz em Coríntios 6:12, 1 Coríntios 6:12, vai lá ver depois. Tudo me é permitido. Em algumas falam tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, me escravize. Então veja, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Comer mel demais também é permitido. Ter meu coração nas riquezas também é permitido. Mas o que você quer? Você quer o que é permitido ou você quer o que é lícito? O que é correto? Né? O que vai me afastar de Deus ou o que vai me aproximar de Deus? Então percebe? Olha que lindo esse versículo, né? Aparentemente a gente não dá nada para ele, né? Muito bem. Versículo 17.
Nossa, esse é bom, hein? Esse é maravilhoso. Não frequente demais a casa do seu próximo, para que ele não se canse e fique farto de você. Olha, gente. Em Eclesiastes, se a gente lê Eclesiastes é vizinho do Provérbios aqui. É só virar as páginas acabando o Provérbio, já começa Eclesiastes. No Eclesiastes 3, ele vai falar lá, desde do primeiro seguinte, não vai falar exatamente esse, mas ele vai falar do tempo para tudo, que tudo tem o tempo, né? Tudo tem o seu tempo. E aqui em Provérbios eles nos alerta para que não frequentemos demais a casa do seu amigo. A ideia não é cortar a amizade, muito pelo contrário, mas é evitar excessos. Evitar excessos. Sobre o limite e respeito nas relações, a importância da moderação no convívio social. Não devemos aparecer tanto, né, a ponto, quer dizer, não devemos aparecer tanto na casa do nosso amigo a ponto de aborrecer, né, a ponto que o amigo te aborreça, se aborreça com você, né? Então não deixe que a amizade sofra desgastes por visitas constantes. Respeite o limite dos outros. E aqui é interessante, eu diria mais ainda, que a gente vê muitas coisas, muitos casos acontecendo, principalmente na família, casos de divórcios, casos de separações. Meu marido foi embora com a minha melhor amiga. Minha esposa foi embora com o meu melhor amigo. Percebe? Então veja, não seja tolo, né? Não visite seu amigo demais. É o necessário. Nós temos que ter amizade, sim, mas temos que ter também o respeito, o discernimento, para que a gente possa, como dizem em Eclesiastes, né? Tudo tem seu tempo. Então a gente tem que ter respeito com o amigo, respeito com o colega, respeito com as pessoas, respeito com as amizades, né? A sociedade, o convívio social. Certo? Um alerta então, hein? Versículo 18. Versículo 18, gente, ele é muito interessante aqui, porque aqui na minha Bíblia, ele fala massa. Não é maçã, não, é massa. Mas massa não com dois S, não, de massa, de crescer. É massa com C cedilha. Olha que interessante, ó. Massa, espada e flecha aguda, né? Então, massa, espada e flecha aguda é aquele que depõe falsamente contra o próximo. E aí eu fui buscar o que era massa. Em algumas Bíblias fala martelo, marreta. E realmente é uma arma mesmo. Veja porque é tudo aqui, tudo que está falando aqui é uma arma, né? Ó, massa, espada e flecha aguda, né? É uma arma, é um instrumento, né? Instrumento de guerra, instrumento de luta, instrumento de, né? Então massa é aquele tipo de martelo que tem, é tipo uma marreta que tem um cabo comprido e lá na ponta do cabo tem uma bola de ferro, tipo uma bola dentada nas extremidades. Acho que a gente já deve ter visto nesses filmes aí, né, que passa, gladiador, essas coisas todas aí, tem esse tipo de arma. Mas enfim, entenda como marreta, entenda como martelo, né? O que a gente tem que ver aqui? Ele compara as armas, os instrumentos de guerra, que causam morte, que causam dor, destruição, comparado pelo mal causado pela falsa acusação, ou seja, o falso testemunho, né? A falsa acusação, o falso testemunho, as mentiras. Eu diria até mais, as fofocas. Porque fofoca, na verdade, você não sabe se... você pode estar falando do seu amigo, mas você está falando aquilo que você sabe, não o que é real. É coisa muito feia isso, e Deus detesta isso, e Deus abomina isso. Né? Tanto é que ele fala lá, né? Veja, em Êxodo 20:16, e a gente sabe que é os 10 mandamentos, né? Que não levantar falso testemunho contra o teu próximo. Veja, olha, interessante. Então, o mal comparado, né, o mal causado pela falsa acusação, o falso testemunho pode destrói reputações, relacionamentos, né? E até muitas vezes até a vida das pessoas. Mesmo que uma mentira pareça pequena, Deus condena firmemente esse comportamento, né? E aqui fica um alerta também para todos nós, né? Nós pais, mães, educadores, a importância de educar nossos filhos, nossas crianças, principalmente, né, o jovem, a sempre falarem a verdade, porque a mentira, a falsidade é uma coisa muito ruim. E a verdade, né, precisa ser ensinado para as crianças desde cedo. As coisas que são verdadeiras, coisas que são que não sejam falsas, né? Então nós temos que educar nossos filhos no caminho da verdade e da justiça, né? As coisas verdadeiras.
Por quê? Porque senão a criança vai pensando que ela pode fazer tudo, pode falar mentira para a mãe vai na escola, briga com o professor, faz um auê, ou por acaso, algumas coisas assim, sabe? Que acontece que a gente fica assim, de queixo caído ultimamente, tem acontecido, por falta dessa falta de sabedoria, né? Por falta por motivos da pessoa levantar falsos testemunhos, falar em mentiras, acreditar nas suas próprias mentiras, né? A gente conta histórias pra gente mesmo acreditar nas nossas mentiras. Então, veja, mentira é sempre mentira. Histórias mentirosas sempre mentirosas. Então, por menor que seja uma mentira, Deus detesta a mentira. Tanto é que está lá no Êxodo 20:16, né? Que é os 10 mandamentos que a gente sabe. Não lhe apresente falso testemunho contra o teu próximo. Não fale mentira contra o teu próximo. Então, somente os que é tolo depõem falsamente, né? Popularmente, é mentiroso e fala mal do próximo. Então, busquemos a sabedoria para que a gente possa aprender sobre a verdade. Veja, a verdade tem que ser treinada, né? A verdade tem que ser, o bem tem que ser treinado dentro de nós, para que a verdade possa aparecer. Não é a verdade que tem que ser treinada, a verdade é sempre verdade, né? O bem tem que ser treinado dentro de nós, para que a verdade possa aparecer. Para que nossos filhos, para que nós, já adultos, nossos filhos, nossos jovens, aprenda cada vez mais sobre a verdade, que não fique falando mal das pessoas, não fique levantando falsos testemunhos. Cuidado com o que você anda falando, né? Cuidado com o que você fica anunciando, pregando, falando das pessoas. Isso pode causar, é o que ele fala lá, ele compara com as armas de fogo. Pode causar dor, morte, destruição. Morte, pode causar morte. Quantas mortes são causadas aí por falsos testemunhos, né? Por pessoas que falam mal das pessoas e aí vai um tirar satisfação do outro pro outro e acabam se matando. Cuidado, né? Cuidado com isso, né? Busquemos a sabedoria cada vez mais para que nós sejamos tolos, né? Sejamos sábios, tenhamos discernimento sobre o bem e o mal. Então agora versículo 19. Olha esse aqui, ó. Dente solto e pé sem firmeza é confiar no traidor quando chega o perigo. Puxa vida. É complicado, né? A gente confiar naquele que nos traiu, naqueles que é traidor, né? Então, nós temos que escolher bem em quem nós confiamos, né? Principalmente em tempos difíceis. E nós buscamos ser pessoas confiáveis, que nós busquemos, né? Ser pessoas confiáveis para os outros, né? Que venham, para que a pessoa não venha se decepcionar conosco também. Então, por exemplo, porque, veja, dente solto. Quando você vai precisar dos dentes, você tá com o dente solto, como é que você vai mastigar uma carne, por exemplo, uma coisa dura? Seu dente tá solto. Ele vai causar dor ou vai quebrar. Vai acabar quebrando. Ou mesmo dente quebrado. Em algumas bíblias fala dente quebrado. Né? Percebe? Olha, interessante isso, né? Dente solto e pé sem firmeza. Um pé sem firmeza, mesmo sendo o seu, por exemplo, que está sem firmeza, como é que você pode apoiar no seu pé para poder andar? Ou um pé de mesa, por exemplo. Você for para colocar alguma coisa de um pé de uma mesa que está solto, como é que você vai conseguir colocar alguma coisa em cima? Vai cair, vai quebrar tudo. Percebe? Então, nós temos que aprender a confiar nas pessoas corretas, pessoas sábias, buscar discernimento para a gente saber com quem a gente está andando e ensinar, sim, as pessoas para que a gente possa caminhar com pessoas, né, de confiança, mas a gente tem que buscar cada vez mais ter discernimento para saber com quem eu caminho, porque com quem eu caminho é aquela pessoa que vai me fazer eu ser igual a ela. Né? Nós somos aquilo que, a média, né? Nós somos a média aí de 5 pessoas que estão ao nosso redor. Não tem como ser diferente, porque os hábitos, né? Vai criando. As coisas vão se... as pessoas vão fazendo, as atitudes das pessoas vai se tornando as nossas atitudes. E as nossas atitudes vão se tornando os nossos hábitos, e como a gente faz, como a gente leva a vida, como a gente, né, é no dia a dia. Então, as 5 pessoas do nosso convívio são as que representam aquilo que eu sou. Né? Eu sou, então, eu sou como eu estou, né? Porque eu sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho que buscar cada vez mais. Mas como eu estou, é a média das 5 pessoas que estão ao meu redor. É assim que eu me comporto. Então, cuidado com quem está ao nosso redor, cuidado para que a gente busque cada vez mais aprender, para que a gente possa ensinar, para que a gente possa melhorar o nosso ambiente familiar, no trabalho, né? Para que as pessoas possam também ver como a gente está mudando, que a gente possa, e que elas possam também ser transformadas pelas nossas atitudes. Versículo 20 dá tempo ainda, né? Vinagre na ferida
E nudez no frio, veja bem, é entoar cantos para um coração aflito. Veja. Vinagre na ferida. Se você tem um machucado, se você tá com uma ferida ali, se você colocar vinagre, vai ser uma delícia, né? Não vai nem arder. Então veja, vinagre na ferida vai arder, né? E aí, o que é nudez no frio? Agora é bom, né? Até um exemplo bom, né? Com esse friozinho que tá fazendo ultimamente, hoje já tá melhorzinho o dia. Mas o frio que está fazendo e você ficar nu nesse frio, vai ser gostoso? Não vai ser, né? Então, assim também, muitas pessoas, muitas vezes você vai conversar com uma pessoa, essa pessoa não está bem, essa pessoa não está legal, e aí você quer animar essa pessoa, você quer falar das coisas que você está fazendo, das coisas boas que você está fazendo. Veja, nós precisamos ter sabedoria emocional, porque o silêncio, muitas vezes, a pessoa só quer ser ouvida. Então, cuidado. Às vezes é melhor a gente ficar em silêncio, ouvir apenas as pessoas, estar presente, ser empático. Não é que tem uma palavra na escritura que diz, né? É sofrer com os que sofrem, rir com os que riem e chorar com os que choram. Né? Então, nós temos que ser empáticos, ou seja, nos colocar no lugar deles, né? Para sentir. E o que a gente precisa fazer? Ouvir. E tem momentos que a gente só precisa ouvir. Deus nos deu 2 ouvidos para que a gente possa ouvir mais do que falar. E controlar nossa boca. Muitas vezes você vai em certos momentos, né? Você vai, a pessoa fala, e pode falar, nossa, que bom. Você não falou nada. Você não falou nada. Só a pessoa falou. Então, em certos momentos, nós não queremos cantos, nós não queremos repreensões, né? As pessoas não querem ser repreendidas, as pessoas só querem ser ouvidas. E nós também, muitas vezes, só queremos que alguém nos ouça. Né? Só queremos um ouvido para que a gente possa falar. Para que a gente possa aliviar os males que estão no nosso coração. E aí, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a gente não está bem, o coração não está bem. Né? Então, a gente precisa extravasar. E aí a pessoa melhora, e a gente melhora. Veja. Então a gente não deve complicar aquilo que já está complicado, né? Não complicar mais aquilo que já está complicado. Ou seja, não colocar mais ainda vinagre na ferida, não tirar a roupa daquele que está com frio, né? Mas a gente apoiar, ajudar, encorajar, mas às vezes somente com os nossos ouvidos. Ou seja, o ouvido não fala, o ouvido só ouve. E que você hoje possa ouvir as pessoas que estejam ao seu redor, as pessoas que estejam no seu trabalho, né, na sua casa, às vezes na rua que você encontrar. Mas não esqueça de falar para a pessoa ler a Bíblia, mesmo que a pessoa não esteja muito legal, mas você fala assim, procure ler a Bíblia, mas senta aqui, eu vou te ouvir agora. Porque aí a pessoa vai também buscar, quando ela estiver melhor, ela vai ouvir aquilo que você falou, né? E que a gente possa então ser essa pessoa hoje que ouve mais do que fala e que a gente possa saber, né, que em momentos difíceis a gente também possa contar com as pessoas que a gente quer que nos ouça, né, com carinho, com atenção, sem reclamar, sem falar falso testemunho dos outros. Então isso também é muito piedoso, né, misericordioso. Deus ama a misericórdia, Ele não quer sacrifícios, né, Ele quer misericórdia. Então agimos de misericórdia para com todos, para principalmente com aqueles que estão mais próximos de nós, né, que nossa família, nossos filhos, nossos cônjuges. Né? E que Deus te abençoe nesse dia, que dê um maravilhoso dia para você. Hoje é sexta-feira, né, gente? 11 de julho, sexta-feira. Uma feliz sexta-feira para você. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde sempre, em todos os momentos. Beijo no coração.